Olá, pessoal, professora Júnia Andrade. Eu vou falar assim das primeiras informações sobre a discursiva do IPEA, tá? Então vocês podem ver que como é que tudo é muito complicado, eu vou ser um pouquinho didática, além aqui do comum. Você joga lá no Google, né, sua preferência, do sistema de busca, o CNU. Então vai aparecer aqui o site do governo, aparece o site dos outros cursinhos, né, aqui do GRAM, né, cursinho em que eu trabalhei, o último cursinho que eu trabalhei maior, mais amplo. Agora estou no turma de redação concursos, então aqui vai aparecer, ó, concurso público unificado. Então você clica naturalmente, né? E o que que você vai achar aqui? Você vai achar as informações sobre o concurso. Então você vem aqui para baixo, vem aqui em editais, né, para você entender a discursiva, tá? Então aqui existem vários editais que estão, por enquanto, no momento que eu gravo no Diário Oficial. O edital número 8 é o de nível médio, é o que tem redação para concurso público, então eu vou falar rapidinho sobre a redação da Sesgran Rio para você entender, né? E depois eu vou falar sobre os outros, tá? Eu vou pegar aqui a parte geral específica para o pessoal entender como é que é discursiva da FG, gente, Sesgran Rio, perdão, Sesgran Rio para o concurso público. Então vamos lá. Aqui você tem, aí você vai clicar, vai abrir teu edital normalmente, tá? E a banca vai trazer as diretrizes da redação. Então já vou jogar aqui um Command F aqui para pegar a redação para facilitar a chegada até essa expressão. Então é o seguinte, a redação da FGV, né, para todo mundo nível médio vai valer 100 pontos. E o que é importante, né, que eu saiba sobre o processo avaliativo da redação? Gente, a banca gosta muito de trabalhar com temas que têm a ver com sustentabilidade. É o peso dela. Não vou dizer que outros temas não caem, mas esse clima, sustentabilidade, a questão do lixo, a questão da obsolescência programada, é o principal. Você tem que saber tudo sobre o meio ambiente. Eu falo assim, que o aluno que vai se preparar adequadamente para a redação da FGV tem que ter um conhecimento aí bastante robusto nesta parte, tá? Aqui tá dando um cortezinho no meu edital, deixa eu puxar para cá para ficar mais fácil. O que a banca avalia na sua redação? Provavelmente lá na hora da prova, ela vai te dar uma redação entre 20 a 30 linhas ou 20 a 35 linhas. Costuma definir lá na hora da prova, tá? Por enquanto, no momento que eu gravo, eu não achei essa informação no edital, no momento que eu gravo, às vezes ela define antes, às vezes define na hora da prova mesmo. Lembrando que você não pode, você não pode redigir, não deve redigir menos que o número de linhas que ela define, tá? Como mínimo, tá bom? E o que a banca avalia? A primeira questão é precisão temática, adequação que você está escrevendo ao tema proposto. Por isso que eu falei, estudem tudo sobre sustentabilidade, porque ela pode até ter outros assuntos, mas em geral, quando você analisa cada 10 redações da Cisgran, claro que ela não faz tantos concursos assim, mas se a gente pega o histórico, né, eu tenho quase 25 anos de trabalho, então se pega o histórico da Cisgran Rio, você vai ter ali uns 70% de temas concentrados nessa área, tá? Adequação ao tipo solicitado, então, dissertação, é uma banca que vai cobrar muita fundamentação, Júnior? Não, ela gosta muito de exemplo, tá bom, pessoal? Adora exemplo. Agora é uma banca que cobra muitos mecanismos de coesão. Então, quem gosta de fazer um período longo é prejudicado, né? Quem gosta de não dividir a redação bem, não domina os termos da coesão é muito prejudicado, tá? Ela olha bastante isso também. A banca gosta, na hora que você for fundamentar, for trabalhar com argumentos, é o que eu falei, ela adora exemplos, mas ela adora conceito. Se você souber, tá trabalhando com economia solidária, sabe o que é este conceito, né? Não só tá falando de economia solidária, assim, da sua forma de aplicação, mas sabe o que significa na teoria, né? Os princípios associados à economia solidária de um modo geral, né? O que é economia solidária? Por exemplo, uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis, entendeu? O que é bom para o meio ambiente. Eu adoro esse tipo de assunto. Você tem que trabalhar o conceito e, de preferência, trabalhar exemplos, tá? Então, a banca que marca bastante por isso. A modalidade, a correção gramatical, corrige bastante a gramática. Porém, você vai notar o seguinte, a banca não anota nada na discursiva. Estou até avisando isso aqui em área aberta, por quê? Para o aluno ficar ligeiro com isso, né? Ela não gosta de anotar nada em área, nada. Você vai ver, ela vai jogar, ela vai fazer tipo o Enem mesmo, Enem comum. Ela vai jogar a nota.
tá? Lá nos conceitos dela. E aí, o que que significa? Eu vou ter dificuldade para recorrer, muita dificuldade. E ela vai fazer isso mesmo, porque o concurso, né, nacional é muito grande, ela vai evitar que haja ali solicitação, né, de recurso em massa, o máximo que ela puder. É claro que isso é um cerceamento de defesa, sem dúvida alguma, tá? Então eu te aconselho a ficar esperto com essa questão também. E aí, quem pega essa informação, o que, que a pessoa faz? Ela fica ligeira, ela estuda bastante a parte gramatical, ela não dá bobeira com o Sesgran Rio em relação à parte gramatical. Por quê? Porque não é uma banca tão exigente com a argumentação, mas é uma banca bastante exigente com a parte gramatical, tá? Ela não é uma Fundação Carlos Chagas que vai exigir um aprofundamento, não é por aí, tá bom? Mas ela vai exigir um aprofundamento, né, argumentativo que eu digo, mas vai exigir bastante da norma padrão, tá certo? Então, muita atenção aí, pessoal que vai fazer redação. Aí, saindo aqui, né, vamos pegar o pessoal dos conhecimentos específicos. Como é que seria discursiva? O que vocês podem esperar? Vou pegar aqui o eixo temático, o bloco, tá? Temático 4, certo? Por quê? Porque é um dos blocos que tem mais aqueles cargos, né, que vocês não precisam ter uma formação específica. Mas quem é de formação específica, preste atenção do mesmo jeito que essa informação te ajuda muito, tá? Então eu tenho aqui, eu clico exatamente no edital. E como que eu vou ler esse edital, né? Que tem uma dificuldade, pelo menos para a parte discursiva. Olha, você vai lá para baixo, bem lá para baixo, tá? Para te ajudar, para você entender como que você estuda. Então eu cheguei aqui, por exemplo, ó, o ATPS, Analista Técnico de Políticas Sociais, que é a graduação em qualquer área, não é? E tem auditor fiscal também, que é auditoria e fiscalização, mas graduação em qualquer área. E o EPPGG também, graduação em qualquer área. O restante também pode prestar atenção, tá? Mesmo pessoal de medicina. Ali, essa primeira tabela que apareceu aqui, gente, é só para ver os cargos, tá bom? Que são pertinentes, os cargos de especialidades, né, e vagas do bloco 4. E aí eu vou lá para baixo. Vou passar aqui os conteúdos programáticos. Lembrando que não tem português para o pessoal específico, mas tem português para a galera do bloco 8, né? Que é a galera do nível médio. Aí quando você chega em conhecimento específico, e é exatamente o ponto em que a discursiva vai se debruçar, o que a banca faz? Para o bloco 4, que tem tanto TPS, tem lá todos aqueles cargos que pertencem ao bloco 4, EPPGG, auditor fiscal, etc. Está tudo aqui. O eixo temático 1 cai para todo mundo? Cai. O eixo temático 2 cai para todo mundo? Cai. Poxa, sociologia, psicologia do trabalho, Júnior, cai para todo mundo? Cai. Certo? Então é isso que vai acontecer. A banca vai cobrar praticamente todos os eixos de todo mundo. Só que ela vai colocar pesos. Quando você chega aqui na parte final, ó, dos pesos por órgãos, cargos e especialidades, lá pela página 40 e pouquinhos, tá? É sempre assim, todos os editais. Você vai ver que, por exemplo, eixo temático 1, que é a parte de gestão, para o pessoal que é formado em medicina, vai cair? Vai. Mas quanto vale? Só um peso. Ah, mas o eixo temático 4, vamos supor que seja saúde do trabalhador, já tem peso 5 para o médico. Entenderam como é que funciona? Então, se eu pegar, por exemplo, o ATPS, eixo temático 1, que é voltado para gestão, peso 4, certo? EPPGG, peso 4. Já o auditor fiscal, ó, direito do trabalho, peso 3. Muito mais pesado que a parte vamos supor, a parte de gestão, tá? Então, o que vai acontecer? A discursiva, provavelmente, ela vai beber água exatamente dos pesos maiores, exatamente das disciplinas que têm peso maior, embora a discursiva tenha seu próprio peso, certo? Mas ela vai exatamente nesses pontinhos. Ela pode trabalhar esses pontinhos. Há uma tendência que isso aconteça. Por quê? Por causa da regra, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, por exemplo, quem vai fazer TPS, eixo temático 1, eixo temático 2, um peso tremendo para discursiva, há grande chance de a banca tirar isso de lá, tá bom? Agora eu vou para aquele item em que a banca vai falar das provas, prova objetiva, prova discursiva, para você entender a prova da Sesgran Rio, como funciona, né? E aí, para a gente confirmar essa informação que eu falei para vocês, ó.
Primeira etapa, prova discursiva, não é? Que, olha só, a banca está falando quem vai ficar classificado, certo? E ela diz, ó, discursiva, de caráter eliminatório e classificatória exclusiva para cada bloco, contendo uma questão dissertativa que abordará conteúdo constante no anexo 4. Veja que ela fala de uma forma geral, conteúdo constante. Então, em tese, gente, seria o conteúdo de qualquer eixo temático, 1, 2, 3, 4, tá certo? De qualquer eixo temático aqui pertencente a esse bloco. Assim, os outros blocos também devem ser analisados dessa forma. E aí, no processo de avaliação, olha só, primeiro, vai obter nota zero, além de a pessoa escrever a lápis, mas se a pessoa apresentar número de linhas inferior ao proposto. Geralmente, a Sesgran-Rio traz número de linhas lá na hora da prova. Geralmente ela faz isso. E às vezes ela costuma trazer essa regra em edital e nem trazer o mínimo de linhas não, tá, pessoal? Ela costuma trazer o número de linhas máximo, na verdade, que você tem. Então, se não vier esse mínimo proposto, não reparem, porque essa costuma ser assim na prática. Mas se vier, não escreva abaixo desse número de linhas. Por isso que no turma de redação a gente vai ter algumas técnicas para poder alargar a escritura, né, para ganhar chão ali, para não ficar abaixo do mínimo, e também técnicas para condensar, porque costuma a FGV trazer questões mais curtas também, tá certo? Porém, este ano nós temos algumas novidades interessantes. No processo avaliativo, né, que a banca fez aqui algumas mudancinhas. No processo avaliativo, lá na hora que você estiver compondo seu conhecimento específico da sua área, né, veja que 50% do valor da discursiva é para conteúdo. Se você zerar, você perde tudo, tá bom? Mas vamos supor que você não zerou. O que a banca vai fazer? A primeira questão, gente, atender tópico solicitado. Então vai ser uma discursiva roteirizada, tipo a do Sebrasp, por exemplo, tá? Tipo a da FGV, tá certo? Então isso vai acontecer, ela vai roteirizar. E como é que ela roteiriza? De forma linear. Ela pede conceito, do conceito ela pede, vamos supor, você pega lá um assunto que tem a ver com a área administrativa, então ela vai pedir um conceito daquilo, ela vai pedir uma diretriz, um objetivo, ela vai no crescente, entendeu? Até os efeitos daquilo. É como se ela trabalha de forma linear. Você pegando essa linearidade, você faz bem essa prova, tá? Porque não é uma banca difícil, não. A parte de discursivos não é difícil, não, tá certo? Nem nos objetivos, honestamente falando, comete erros, naturalmente, mas todas elas. A banca do conceito ela vai querer questões práticas, aplicações, exemplos de aplicação. Isso vai acontecer bastante. Juliana, pode trazer estudo de caso? Pode, mas ela vai tornar a pedir conceito, tá? Mesmo no estudo de caso, tá certo? Então é isso que ela vai analisar muito. Ela vai num crescente. E vocês podem ver que toda a argumentação vai nisso, ó. A compreensão, o conhecimento, ou seja, quando você sabe um conceito, você sabe os objetivos daquele instituto X, além de saber o que é, sabe para que serve, né? Sabe exatamente para que é aplicado, não é? Ou seja, para atividade própria daquela área de conhecimento. Você traz exemplos que são de pertinência do assunto. É isso que a banca vai analisar, tá? Mas pouco resolve você ter conteúdo se você não for muito preciso, certo? Agora, atenção. Geralmente, as provas da Sesgran-Rio são dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu achei. Isso, aqui é uma questão do BNDES. Geralmente, elas são apresentadas dessa forma aqui, tá? Você tem que a banca pega a questão, traz letra A, o tanto de linhas, e traz letra B, o tanto de linhas. Geralmente é assim. Mas, né, como ela agora está trabalhando de forma mais abrangente, peraí, isso aqui é material, deixa eu me voltar aqui para onde eu estava. Como ela está trabalhando de forma mais abrangente, o que ela costuma fazer? Ela pode trazer um texto inteiriço, roteirizado, para você trabalhar. Isso acontece também, tá? Por quê? Porque na hora que ela for estipular a pontuação, na hora que ela estipulou a pontuação da parte de uso do idioma, e que ela corrige bastante a gramática, tá? A gente vai falar sobre isso. Ela também, pediu introdução, desenvolvimento e conclusão, com observância muito rigorosa, coerência e coesão. Gente, né, vou falar aqui em linhas gerais para vocês. Então, vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Possivelmente, ela não vai fragmentar espaço de resposta naquele roteiro. É possível, tá? Não estou dizendo que ela não vá, mas é muito possível. Então, você tem que trabalhar nos dois eixos. Trabalhar para fazer redação, a discursiva inteira, certo? Aprendendo a desenvolver essa discursiva específica com elementos introdutórios, elementos de desenvolvimento, não é? Sempre de forma lógica, e elementos de conclusão,
tá bom? Que geralmente são os efeitos de alguma questão que ela quer, de alguma política que você quer que você analise. Se você aprendeu a ter isso, fica fácil você encaixar, fragmentar a tua discursiva na hora que se ela pedir, por acaso, de forma fragmentada, certo? Então, fica essa dica, pratique de forma inteira. Outra, a banca é muito exigente com coesão. Né? Falei ali pro pessoal da redação, volto a dizer, se não sabe usar recursos de coesão, lascou. Cobra assunto difícil na parte específica, Júnior? Não. Muito basilar. Mas é muito exigente com a qualidade do texto. Por exemplo, a banca que vai corrigir gramática, bastante, mas como eu falei pro pessoal do médio, ela não anota nada. Portanto, é precavido o aluno que estuda bem a parte gramatical da confecção dos textos da CESGRAM. Perfeito? Certo? E aí vocês podem ver aqui, por exemplo, nessa prova do BNDES, em que a banca pede, conceitue o exercício do positivo do poder na teoria e na prática administrativa. Gente, isso aqui para o BNDES, mamão com açúcar. Tá falando o quê? Sobre exercícios de poder na administração pública feito de forma positiva. Então, quer dizer, você vai conceituar, vai dizer, por exemplo, que é aquele exercício que visa ao bem comum, né? E ao desenvolvimento social. Na teoria, o que envolve? Aí, quem entende de sistematização republicana, institucional, se dá bem. Porque todo tipo de política envolve o quê? Envolve princípio, envolve objetivos, finalidades, elementos causídicos, né? Ou seja, em que se apoia aquela política. Então, você vai trabalhar o aspecto teórico por trás, né? O aspecto do rito republicano que está por trás daquele exercício de poder. E depois a aplicação prática. Veja que a banca falou aqui em prática administrativa, às vezes ela não fala, mas você tem que trazer. Que é o quê? É o exemplo. O que é um poder positivado na administração pública? É quando a administração pública trabalha para a promoção do bem-estar social, né? Trabalha para a defesa de direitos humanos, trabalha para a promoção de desenvolvimento social e econômico, seja de âmbito nacional, de âmbito regional. E aí a banca veio aqui, olha só como é que ela escala. Se te explica as vantagens resultantes dessa aplicação, né? Hoje na contemporaneidade. Ora, quando você, por exemplo, promove serviços de qualidade na área de educação e saúde, você está o quê? Qual que é o resultado disso? Melhora do bem-estar social, né? Quando você promove aqui na administração pública a defesa de direitos fundamentais, né? Você está o quê? Você está tornando a sociedade justa, igualitária, um pouco mais solidária, entenderam? É muito nesse sentido, tá? Não é difícil. Você pegando o norte, a coisa fica mais tranquila, tá? A gente está montando os cursos, tá, gente? Nossas aulas começam de fato no dia 15, porque tudo. Eu sempre falo para o aluno, né? O curso para dar resultado é montagem, né, bastante artesanal, como aconteceu na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados nós acertamos o tema do cargo mais concorrido, que foi o técnica legislativa, né? Os alunos sabem disso, falando assim, área aberta, né? Veio lá a tramitação, regime de prioridade. E por que acertamos? Porque a gente observou o ano do legislativo. Então é por isso exige estudo, exige você ter uma visão ali, né? Ter a tua experiência, ter essa visão de trabalho naquele órgão, como que ele tem, né, atuado. É por isso que as bancas se aproximam muito. Lá para o consultor legislativo, vários alunos em primeiro lugar na classificação provisória ali, essas classificações que os alunos ficam fazendo de olho na vaga, etc. Entendeu? Que ainda no momento que eu gravo não saiu a classificação definitiva. Mas tem vários alunos lá em primeiro lugar, felizinhos, assim. Por quê? Porque às vezes as pessoas colocam o mundo nas questões de uma forma muito difícil. E não, e aquilo às vezes é muito tranquilo, tá? Mais tranquilo do que elas imaginam, tá bom? Então é isso. Quem quiser estudar conosco, embaixo desse vídeo tem ali a descrição, tem nosso atendimento. A gente começa o nosso curso já na segunda. Na hora de você procurar pelo curso, fala teu bloco, tá? Olha, eu sou do bloco 4, com incidência em eixos temáticos. Você pode falar seu cargo, que a gente mesmo olha. Se a incidência em eixo temático, por exemplo, 3 e 4, tá bom? Por exemplo, se você souber fazer isso, melhor ainda, tá? É isso. Beijo grande para todos vocês, ótima preparação para o CNU.